Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes, sejam bem-vindos a mais um voo aqui. Na verdade, o primeiro voo no X-Plane 11, tá pessoal? Estamos aí com a versão beta 6. Aí hoje a gente vai fazer uma coisa totalmente diferente, inusitada, né, que é voar de planador. Exatamente, aí estamos a bordo do ESC-21, que é um planador alemão. Deixa eu mostrar aqui por fora para vocês verem, né? Um glider seria isso. Tá, bandeirinha lá alemã, lá no finalzinho, né? Lá na cauda ali. Então, a bordo do X-Plane 11, cara, que simulador incrível, cara. Tá lindo, tá lindo. Esse simulador, eu não tô com a capacidade total dele aqui, porque quando eu boto o programa para gravar, eu perco muitos FPS. Incrível. Mas, tá aí, né? E quem vai fazer o nosso reboque vai ser aquele avião ali, que eu não sei o modelo dele não, mas é o avião padrão do X-Plane, né? Vamos fazer aqui, né, ver se aqui tá tudo funcionando, parece que sim, deixa eu ver aqui, tá tudo livre, né, os comandos aí e tudo mais, né, o canopy aqui, que é onde a gente está, ele tá fechado, né, perfeitamente, aqui a gente não escuta muito, né, olha aí, as áreas móveis estão funcionando bem, né, aprofundou também, deixa eu ver aqui, né, olhar para trás, né, será que eu acho que dá para ver sim, e o nosso leme ali também, olha, tá indo pra lá e pra cá, né? Deixa eu ver por fora que é melhor, né, pessoal? Fala sério, né? Que cheque é esse, né? Aí, ó, o leme aí tá funcionando de boas, né? E aí nossa área móvel aí na nosso aileron. Bem, para quem não sabe, esse planador ele tem aqui essa alavanca, né? Que ele é responsável pela aceleração e vamos dizer assim um spoiler, né? Esse ali é um spoiler. Quando eu aplico isso aqui para trás, me sobe ali uma coisinha na asa, né? Uma área ali na asa que ela justamente faz, né, o atrito aí com o vento, freando a aeronave, né? Ela é regulada na manete de potência do próprio avião, né? No joystick, no caso, seria, né? Eu já configurei aqui também algumas vistas, essa vista principal, a vista aqui do copiloto. O avião tá dando marcha ré, olha só que louco, né? Enfim. E vamos lá, né? Vamos lá. A gente vai falando aí conforme for. Vamos ligar aqui nosso general aqui e vamos ligar nosso áudio, tá? Que é muito importante essa ferramenta. Vamos lá tirar o freio, apertar o B. Isso aí. E aí ele vai começar a puxar a gente. Vamos lá, pessoal. Uou! Nossa, ele decola rápido, hein? Enfim, temos essa fitinha aí presa no vidro justamente para indicar a direção do vento, tá? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar uma subidinha, tá? A gente está em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, tá? Região aí dos lagos, tá? A gente vai dar uma subida, tá? E vamos até mais ou menos 2.000 pés. Vamos tentar ficar 20 minutinhos no ar aí e depois pousar, tá? Vamos ter... Como é que funciona esse avião? Ele não tem motor, né? Então ele está sendo rebocado, a gente está subindo e a gente vai planar através das térmicas, né? Como é que funciona? O que é uma térmica? Uma térmica é uma força, né? Eu posso estar errado aí no meu conceito, tá? Mas é uma força que sai, ela praticamente é aquela massa de ar quente que levanta, né? Ou seja, quando o sol está muito quente, você vê no asfalto aquela coisa saindo, né? Então, em certos lugares, essa força ela é tão forte que ela vira uma espiral. Se você reparar para o céu, você vê aqueles urubus voando, né, em círculos. É exatamente isso, eles estão voando na térmica. Eles dizem que os urubus são os pássaros que mais sabem planar, né? Então, quer dizer, então a gente vai nessa onda deles aí. A gente tem aqui alguns instrumentos, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Deixa eu ver onde está o zoom, né? Não, aqui não, aqui é justamente isso. Eu já configurei algumas câmeras aqui, mas eu esqueci. Deixa eu ver aqui para olhar para cima. Isso, 7 para olhar para o lado, 8 aqui, exatamente. Reparem que por ser alemão, tá? A gente tem ali, onde está aqui esse Winter, né? Ele é metros por segundo, tá? Então isso indica que a gente está subindo ou descendo, tá? O nosso velocímetro também está em 1 km por hora, tá? Então quer dizer, e hoje a gente está mais ou menos a 140 km por hora e o nosso altímetro sim está em pés, tá? Continua a mesma coisa, já está aí 29,92, tá? A nossa pressão hoje, tá? Então vamos lá, já estamos aí com 2.000 e poucos pés. Eu vou apertar essa bolinha amarela aqui,
e automaticamente a gente perde, né, o fio, né, o fio vai lá com justamente o que estava sendo guiado, né, nosso avião. Bem, reparem a qualidade, né, do X-Plane 11, cara, é incrível, né, essa névoa, as ondas, enfim, até as ondas, o tamanho das ondas você pode, né, você tem, é diferente, cara, é diferente, entendeu? Porra, é incrível, né? Bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer, vocês podem estar reparando que existe um barulhinho, né, que conforme eu subo e conforme eu baixo, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é achar uma térmica. Bem, eu não sou experiente em fazer isso, mas a gente vai tentar aí, né, fazer da melhor maneira possível, tá? O que acontece? Uma vez que a gente passa por uma zona que tem uma térmica, a gente vai ganhar velocidade e vai subir automaticamente. Aqui, deixa eu botar aqui no 8, exatamente isso aqui, é a minha câmera. Onde ali por 80 km por hora tem um triângulo amarelo. E essa é a melhor velocidade para encontrar a térmica e acender. Acender é o que? Subir, né? Olha só, pessoal, a gente está aí mantendo velocidade e está planando, reparem. Praticamente a gente está aí 0 metros por segundo, né, e mantendo a velocidade. Agora está caindo um pouco, mas vamos tentar achar alguma coisa aqui, né? O que a gente faz? A gente começa a girar em círculos, feito urubu, tá? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue, né, manter pelo menos 20 minutinhos no ar, né? Sempre tendo referência do aeroporto, que você vai voltar, né, para não dar mole, né? Olha, o tempo tá bem calmo, não tem vento praticamente, tem pouco vento, tá limpo. Então quer dizer, geralmente quando você tem nuvem, né, você tem mais facilidade de ter térmica. Tá? Isso eu tava lendo, tá, pessoal? Eu já estudei bastante sobre térmica para poder estar falando, tá? É aquilo, ó, o aeroporto tá ali. Vamos ver se a gente vai um pouquinho mais para perto dele. Estamos com 2.000 pés aí, a gente estava com 2.200, né? Quando a gente largou, então a gente não perdeu quase nada ainda, né? Vamos ver se a gente voa reto aqui, ver se a gente acha uma ascendente aqui e engata nela, né? Pô, tomara, né, pessoal? Tomara. E a gente ainda tem aqui embaixo um rádio, tá, pessoal? Porque, obviamente, quem tá voando com rádio, né, para escutar a comunicação do local, tá? Eu tô voando sem tráfego aí essa hora para poder aí fazer melhor a gravação, entendeu? Porque eu geralmente gosto de voar com tráfego aí. Mas, enfim, né? Tá bem complicado. Bem, eu tô aqui girando, né? Feito urubu perdido, né? Em tiroteio. Segue em tiroteio. Ver se a gente acha uma térmica aqui, alguma coisa, né? Geralmente perto do mar, perto de uma área muito plana, tem. Né? Vamos ver se é aquilo, né? São vídeos que eu vi no YouTube, né, pessoal? Vamos indo pra cá. E é bom que a gente tá pelo menos se mantendo, né? A velocidade está boa, tá constante. A gente só desceu até agora quase 200 pés. É pouquíssimo. Pelo tempo aí, a gente já tá praticamente a 4 minutos voando, né? Então quer dizer, tá bem bacana. Olha o aeroporto ali de Maricá. Maricá não, de Cabo Frio. Deixa eu ver, tá bem realmente, aí tá limpo o céu, né? Então quer dizer, vamos ver nessa área aqui. Pô, tomara que tenha, galera. Pô, que frustração, né? Opa, olha só. Não tem agora nada. Vamos indo. Tá muito bonito, todas as texturas do X-Plane 11 estão caprichadíssimas, o avião em si, enquanto a gente não acha a térmica, né? Mostrar aqui, eles estão muito bonitos. Eu tô jogando com gráfico no mínimo, tá, pessoal? No mínimo, olha só que no mínimo tá um luxo, né? Então, pô, você já tira aí, né? E o desempenho tá bem aceitável, né? O desempenho aqui eu tô gravando agora com 23 FPS. Né, que pra mim tá ótimo. Tá ótimo. E olha que eu tô num cenário aqui que de certa forma de Cabo Frio tá bem feitinho, tá bonito. Pô, galera, quero pegar uma térmica aqui, mas tá difícil, hein? Vamos lá.
Eu ontem fiz a instalação de mais cenários do X-Plane 11, praticamente o computador ficou o dia inteiro ligado instalando, tá? Foram 70 GB de cenário que eu baixei, se não me engano, se não me falha a memória, eu botei o mundo todo, né? Então quer dizer, agora vai ficar melhor, né, pra gente poder. A dica que eu dou, quando você for comprar, tá, o X-Plane 11, ou até mesmo quer comprar um avião, procurem por cupons. Tá? Essa fica a dica para todo mundo, né? O pessoal vai lá e paga no seco $60, podendo às vezes pagar 30, né? Então quer dizer, fica essa dica aí de procurar cupons, tá, pessoal? Os cupons são a mão na roda. Pô, tá difícil, hein, pessoal? Tá difícil de achar uma térmica aqui. Eu tô voando com o tempo real de hoje, tá? Desse horário aí. Quer dizer, estamos voando no tempo real e inclusive na hora local real também, tá? Uma lástima, realmente tá tão limpo assim, não tem nenhuma térmica, né? Eu vi vários vídeos hoje no YouTube, ontem também, alguns, né? Quando eu decidi fazer esse vídeo, justamente o pessoal ensinando dicas, né? De glider, de paraglider, de planadores em geral, de como pegar as térmicas, né? Ou seja, a gente está fazendo tudo que realmente eu vi, né? Mas é aquilo, existem dias que é complicado, né? Não tem térmica, entendeu? E pode estar acontecendo isso hoje, né? Essa massa de ar quente não está tão quente assim, não está subindo. Mas estamos se mantendo bastante, apesar que a gente já desceu quase 1000 pés, né? E não era isso que eu queria, né? Um pouquinho mais para água aqui. Tá muito difícil mesmo, hein? Muito difícil. Pô, incrível, hein? Eu fiz um voo ontem na mesma região. Caraca, tava sinistro. Tava sinistro. Tava até difícil de descer. Incrível, né? Mas o tempo tava bem estranho, né? Tá com aquelas nuvens bem pretas, sabe? Carregadas, né? Umas cúmulos bem pesadas mesmo. Não, eu pensei que até por estar limpo ia ser um pouco mais fácil, né? Não vai não. Vou chegar mais perto do aeroporto, né? Se dá alguma merda aqui, a gente já tá perto, né? Então, galera, muita gente vem me perguntar do X-Plane 11 e dos FPS, né? Tá muito mimimi, né? A verdade é que as pessoas estão falando muito sem ter o simulador, né? Ou baseado na experiência de outros, entendeu? E fora que tem uns haters de plantão que eles só sabem, né, denegrir a imagem do negócio sem fazer realmente, né? Eu, por exemplo, já vi que tem gente que não gosta de X-Plane e o cara vai fazer review de X-Plane. Ou seja, aí vai falar que é uma merda, que os FPS são uma bosta, enfim, tudo é ruim. Pô, eu não tenho um computador, cara, tão bom assim pra tá ruim, entendeu? Pô, tá rodando bem, vocês estão vendo, né? Tudo bem que a gente tá sem nuvem aqui, mas é porque o tempo realmente tá nas condições reais. Porra, cara, mas eu tô super satisfeito. Sem brincadeira com o simulador, o 737, o Airbus. O Airbus ainda tem muito errinho, né, de iluminação. E alguns aviões eu consertei na mão. O ATR 72500, por exemplo, eu portei ele, né? Eu fiz uma readaptação de todo o modelo dele e botei lá. Galera, eu vou voltando pro aeroporto porque realmente eu tô vendo que não tem térmica. Mas o pessoal tá falando muito mal e enfim, né? Ou seja, porra, cara, olha aí, pelo meu computador, pelos vídeos que eu vejo no YouTube, nos outros canais de aviação, cara, o pessoal tem se mostrado super satisfeito, né? Mas enfim, né? É aquilo, né? Não dá pra agradar todo mundo, né? Bom, vamos fazer uma aproximação aqui, né? A gente acabou se distanciando um pouco mais, né? Isso não é tão seguro fazer. Tá bom? Dá pra chegar lá tranquilo sim, eu acho. Uma lástima só de não ter conseguido pegar uma térmica. É incrível, né? Essa aeronave ela não tem flaps, tá, pessoal?
Algumas tem, outras não tem. Mas essa aeronave, ela não tem flaps. A gente tá chegando já na final da pista aí, vamos pousar. E vamos tentar, né, um próximo voo para ver se a gente pega uma térmica em outro lugar aí. Se vocês tiverem alguma sugestão de aeroporto ou de local no mundo que vocês queiram que faça esse voo, né, em busca de uma térmica ou alguma coisa do tipo, vocês coloquem aí na descrição, tá? Uma lástima realmente hoje não ter conseguido nenhuma. Pô, eu falei, pô, finalzinho de tarde, vai ser maneiro, vou fazer esse voozinho aí, o pessoal vai gostar pra caramba. Porra, e não deu pra dar naquela brincadeira, né? E a gente acabou ficando menos que 20 minutos no ar, né? Estamos aí com 15 minutos de vídeo agora, 16 minutos quase. Bem, a aproximação desse avião, como é que a gente faz? É o seguinte, a gente chega mais alto mesmo assim, tá? É uma dica de segurança que o rapaz deu, né? É um cara que voa na Noruega, inclusive que fez o vídeo, que eu vi uma série de 4 ou 5 vídeos dele, né? Com esse glider aqui, tá? Com esse tipo de aeronave, né? A mesma inclusive. E ele falou, não, a gente chega alto, né? E conforme está chegando lá, a gente abre, né, o que está lá na asa, né? Aquele detentor ali, né, para frear. E a aeronave começa a cair e pegar velocidade. Né? Na verdade, ela não pega tanta velocidade, ela mantém, né? E aí você arredonda. Aí você vai tirando, acrescentando, né, mantendo uma razão. E no final se arredonda. Né? Até que foi bem prático, foi bem rápido e aprender, né? Vamos aí pousar. Poxa, que brincadeira, né? Realmente não teve nada. Tô abrindo aqui o detetor na asa. Chegando mais perto do chão eu solto. Soltei. Olha aqui, ele é realmente plano, né? É incrível, né? Vou tentar planar aqui perto da taxiway ali já para não dar muito trabalho, né? O pessoal tem que levar. Olha só, galera, como plana. Mas já tá pegando um vento aí intenso de frente. Mas foi ótimo aqui. Mas aí não vai dar para tirar da pista, né? Vou dar um freio por aqui mesmo. Ela freia de imediato, né? Aí já tá, beleza. Desliga aqui o barulho do som. E, enfim, pô, que pena que não deu, né? Infelizmente aí, né? Acabou que não conseguimos pegar nenhuma térmica. Fiquei até envergonhado agora, galera. Pô, essa brincadeira. Pô, acredito que ia ter o dia por estar assim, né? Para finalizar aqui, só mostrar para vocês um pouquinho, eu tô aqui com o Kaimax Pro 3, tá? Que é a versão última que eu tenho. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do X-Plane rápido para vocês verem aqui, né? O tipo de avião, né? Que eu usei, né? Match Real Conditions, World Conditions, ou seja, eu tô voando realmente com tempo real, apesar que aqui tá broken. Mas eu não sei por que tá broken. Tá aqui uma broken cúmulos. Não, é estranho, né? Ali ele atualizou agora e tá limpo. De repente era alguma coisa, tá clear, exatamente, é como estava, né? De repente, sei lá, alguma coisa aconteceu, algum bug aí, ainda mais que tá na fase beta, né? O Time of Day Tracking Real Worldwide Time, né? Então quer dizer, justamente está tudo aqui, né? O avião que eu tô, o Ask 21, e vou dar um descarte aqui e vou mostrar para vocês outras coisas também que tem um simulador rápido pra gente finalizar. Aqui é a rádio, né? Quer dizer, a gente tem a torre de cabo frio aqui, a gente poderia estar escutando ela melhor se tivesse algum tráfego aí voando por aí. Temos aqui o mapa, tá? Aí o mapa, carta de vento, tem tudo aí. Olha, apesar que tá falando aqui que tem um tráfego aí aqui, olha só que estranho, né? Aqui foi justamente o nosso path, tá? Que a gente voou para lá e para cá, né? Enfim, né? Todo o caminho que a gente fez. A gente tem também aqui as nuvens. Tá aqui as partes de nuvem, a gente pode botar inclusive precipitação se tiver, mas está limpo. O tipo de mapa, se ele é um VFR, se ele é um IFR Low ou High,
né? Ou seja, alta altitude ou baixa altitude. E o approach aqui, a gente pode botar o glide slope aqui para ver, né, o que a gente fez, tá vendo? Isso aqui justamente é a altitude do AGL do aeroporto, né, não MSL. A gente sube a nossa razão de subida e descida aqui, né? Isso seria mais para estudo, alguma coisa do tipo. A gente pode aproximar esse gráfico, tá vendo? De 3 graus do glide slope. Né? E é bem bacana, cara. Eu particularmente estou gostando muito do simulador. Super recomendo a você que ainda não tem comprar. Comprar pela Steam, vai sair aí em fevereiro. O pessoal tá falando, né? Final de fevereiro. Mas é aquilo, eu não gosto de comprar nada pela Steam, então eu preferi comprar lá no site da X-Plane mesmo. Já tive muito problema com o Steam, dor de cabeça, e eu não recomendo os serviços deles, tá? A verdade é essa, desculpe, mas é verdade, entendeu? E é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha curtido aí, eu mostrei um pouquinho da X-Plane 11, a gente vai vir com mais vídeos aí do simulador. Eu não tô gravando vídeo todos os dias, eu falei que ia gravar, mas não tá dando ainda, porque aconteceu um probleminha com a escolinha dos meus filhos aqui, eu tô tentando colocar ele em outra, né, porque o meu filho maior, particularmente, ele já não cumpre mais um jardim de infância, e sim já não é um maternal, e sim um jardim de infância, né, para começar agora a estudar mesmo, né? E o pequeno, né, ele estuda longe daqui, então quer dizer, fica muito complicado para levar ele, né, lá em Cavachito, que é um bairro que fica mais ou menos 1 hora de Palermo, né? Então é super trabalhoso. Eu tô correndo atrás disso para ver se a gente consegue uma escolinha por aqui perto, né? E quando eu puder pôr eles na escola, realmente a gente vai poder voltar aí com 2, 3 vídeos por dia, tá bom, pessoal? Mas é mais ou menos isso. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Dá joinha, se inscreve no canal e fui!